Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, no campo de Uruçuca, no estado da Bahia. O nosso pastor é o pastor Pedro Santa Inês, sirvo a Deus na Assembleia de Deus como presbítero. Nós estamos dando início aqui no segundo trimestre de 2023, aonde nós vamos trazer a seguinte temática central do trimestre, onde nós vamos falar a respeito de relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nada melhor, meus irmãos, do que dar início, juntamente com a minha família, que vocês já observaram que está aqui do meu lado, a minha esposa, nossa irmã Renilda, a minha filha Manuela. Eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me concedeu, que é a minha família, pelo meu porto seguro. E eu quero dar início a esse trimestre, essa primeira aula do segundo trimestre de 2023, orando juntamente com você, agradecendo a Deus, pedindo a direção do Santo Espírito sobre nossas vidas e para que Ele possa conduzir e também guardar cada um de nós. Ore comigo nesta oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta oportunidade, Jesus, te agradecer pela vida de todas as famílias, por esse trimestre que está se iniciando agora. Que o Senhor venha conduzir através do teu Santo Espírito, guardando todas as famílias, guardando a minha família, a família dos nossos irmãos que estão assistindo esta aula. Seja assim, Senhor, nós queremos te agradecer e pedir a bênção de Deus sobre todas as famílias da terra, em nome de Jesus. E todas as famílias digam amém. A lição de número 1, que vai dar início aí ao trimestre, ela nos traz uma seguinte temática. Quando a família age por conta própria. A lição de hoje que nós vamos trabalhar, ela nos traz uma reflexão muito importante. Por que ela nos traz essa reflexão? Porque diante de decisões ou precipitações que às vezes as famílias vão tomar, elas têm as suas devidas consequências. E nós vamos estudar dentro desse aspecto, usando a base de Abrão e de Sarai. Antes de adentrarmos na lição, eu queria que você se atentasse para a capa da nossa revista. A capa da nossa revista, ela tem aqui uma imagem de uma família reunida no momento de refeição, e eles estão orando, agradecendo a Deus pelo alimento. Isso nos arremete, nos dias de hoje, pois muitas famílias não se assentam mais para esse momento de comunhão e de refeição. Muitas famílias, como os filhos, ou até mesmo os próprios pais, não se assentam na mesa, uma parte vai para o quarto, outro vai para a sala, fica diante de uma TV e perdem a oportunidade, eu falo oportunidade, de se assentar neste momento de comunhão, de agradecimento, de relacionamento, e isso aos poucos está se perdendo. Que nós possamos refletir diante desta capa que traz a seguinte temática: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Que nós possamos, diante desse trimestre, diante da palavra de Deus, superar os desafios e os problemas familiares. A lição de número 1, que é a lição que vai dar início ao trimestre, ela também nos traz aqui a figura de uma casa inclinada sobre um terreno. Essa casa, que simboliza aqui a família, ela está inclinada, mostrando aí o desequilíbrio que está no seio dessa família. O texto áureo da nossa lição, ele está da seguinte maneira: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, versículo de número 19. A verdade prática, ela nos traz a seguinte proposta: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então observe que a verdade prática já nos traz uma ideia da abordagem dessa lição de hoje. E é muito importante a gente se atentar para a introdução, porque ela nos dá um parâmetro daquilo que nós vamos estudar
no trimestre. Essa lição que é comentada pelo pastor Elienay Cabral, um homem de Deus, um homem que tem referências, um mestre da palavra e que Deus tem usado como instrumento para edificar a Igreja de Cristo. A nossa lição está dividida em 3 partes. A primeira parte, Deus faz promessas a Abraão. A segunda parte, a interferência no plano de Deus. A terceira e última parte, as consequências de uma decisão precipitada. Então observe que nós vamos usar 3 palavras-chave, promessas. Depois nós vamos usar a segunda palavra-chave, interferência e consequência, formando assim um tripé na lição, se você se atentar para essas 3 palavras: promessas, interferência e consequência. A palavra-chave da nossa lição é família. Palavra-chave, eu destaquei aqui em vermelho, família. Eu quero trazer um conceito do dicionário Howard, esse conceito de um dicionário muito conceituado em nosso meio. Ele nos traz, do meio secular, ele nos traz uma definição muito importante a respeito do conceito de família. Ele define família como um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Que pessoas são essas que compõem e que estão debaixo desse mesmo teto? Pai, mãe e filho. Por isso que às vezes você vai encontrar usando o termo casa referindo à família, por conta desta definição aqui que o dicionário Howard nos traz. E o próprio Josué, ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Casa ali, ele está mencionando dentro de um conceito bíblico, família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. A leitura bíblica em classe, ele está registrada em Gênesis 12, versículo 1 ao versículo de número 3. Depois nós vamos ler o Gênesis 16, do 1 ao 5, repetindo, Gênesis 12, do 1 ao 3, depois o capítulo 16, do 1 ao 5. Antes de fazer a leitura, eu quero pedir a você que está assistindo esta aula pela primeira vez, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal que se chama EBD e Crescimento, se inscreva em nosso canal, não esquecendo de deixar também o seu like e ativar o sininho, para que você possa receber as notificações aí no seu aparelho. Você vai contribuir com este canal também compartilhando com o máximo de pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas para que a palavra de Deus venha alcançar mais vidas e o nome do nosso Deus seja glorificado em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e vamos fazer a leitura. Está escrito da seguinte forma: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16, versículo 1 ao versículo de número 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ela entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo-a que a concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Se atente bem para isso. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo será por ti, minha serva, pus eu e teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Nós vamos trabalhar 13 lições esse trimestre. Cada uma nós vamos ter uma abordagem diferente, assuntos diferentes, mas tudo dentro do contexto de família, como ciúme, ídolos, motins, zelo dos pais pelos filhos, relacionamento entre nora e sogra. Então nós temos um trimestre recheado de assuntos dentro do contexto familiar. Sempre quando a gente fala
família, nesta palavra família, entendemos que a família ela é um projeto que foi estabelecido pelo próprio Deus. Por conta disso, há muitos levantes do reino das trevas, há muitos levantes para tentar destruir, para tentar desfazer, desconstruir o conceito de família. Porque foi algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. E nós temos esta consciência cristã e entendemos que dentro do aspecto do arrebatamento, nos tempos do fim que nós estamos vivendo agora, que antecede o arrebatamento da igreja, nós temos percebido um ataque mais intenso à medida que o tempo vai se passando, principalmente não só contra a família, mas também contra a igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar na parte que cabe à família dentro da visão do relacionamento. Dentro de um relacionamento, dentro de uma visão de decisão, dentro de uma visão de precipitação. E o texto que o pastor Elienay Cabral ele vai utilizar é justamente o texto que vai falar a respeito tanto de Abrão como da sua esposa Sarai. Eu estou usando esses nomes Abrão e Sarai porque foi esse texto que o pastor usou como base foi antes de Deus mudar o nome de Abrão. O nome de Abrão ele é mudado no capítulo 17. Abrão significa pai exaltado, e quando Deus muda para Abraão, significa pai de nações ou pai de multidões. O primeiro ponto da nossa lição, que vai falar a respeito, Deus faz promessas a Abrão, e entendemos que essa promessa ela é feita dentro do aspecto do chamamento, quando Deus ele chama Abrão, né, e nós precisamos ficar bastante atento. É muito importante que o professor ele faça a leitura ali a partir do capítulo 11 de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, até o capítulo de número 16, para que ele possa ter aí um entendimento do assunto que está sendo trabalhado e abordado hoje, sendo que o meu objetivo aqui é sempre trazer um resumo da lição. O tempo aqui é curto, então dentro desse tempo que é curto eu quero trazer o resumo. O subtópico de número 1 vai falar sobre o encontro de Deus com Abrão. E quem narra muito bem esse encontro, eu quero trazer aqui apenas de forma bem reduzida, é o próprio Estevão. Você pode ler isso na sala de aula. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo de número 4, eu coloquei aqui o relato que o Estevão vai fazer na sua defesa. A gente até estudamos sobre Estevão no trimestre passado. Ele diz assim, a partir do versículo de número 2, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então observe um detalhe muito importante que não vai aparecer de forma bem explicada, como Estevão vai explicar aqui. Quando Deus ele vai aparecer a Abrão, ele vai aparecer justamente em Ur dos Caldeus. Ou seja, Deus vai aparecer para Abrão lá na Mesopotâmia, antes dele habitar em Harã. Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, por isso que eu pedi para o professor trazer, fazer esta leitura, para que possa trazer aí um conhecimento um pouco mais abrangente a respeito do chamamento de Abraão. Nós estamos falando sobre o encontro de Deus com Abraão. Então Deus fala com Abraão lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes dele habitar em Harã. Então, antes dele habitar em Harã, após a morte do seu irmão, ele vem com seu pai Terá, e com toda a sua família, e passam a habitar em Harã. Lá em Harã, eles vão ficar um período de 25 anos. Olha o que o texto ele esclarece a respeito desse relato, no versículo de número 3 do capítulo 7. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então, o versículo 4 agora a gente fecha. Então saiu da terra dos caldeus
ele sai lá da Mesopotâmia, da terra dos caldeus, habita em Harã e passa 25 anos lá. E dali, depois que seu pai Terá morre, ele vai falecer, né? Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Deus traz para a terra da promessa, a terra de Canaã, né? A terra Canaã aqui não é, fique bem claro isso, Canaã aqui não é uma cidade, Canaã aqui é uma região, que fique bem esclarecido dentro desse aspecto. Então Abraão, ele vem de uma jornada, isso aqui é muito interessante, vou falar aqui bem rapidamente. Abraão vem de uma jornada de conquistas, né? Após Ló, né? Você vai perceber isso em Gênesis. Eu vou só ler aqui rapidamente, eu gosto de compartilhar sempre essa parte de Gênesis. Capítulo de número 13, capítulo 13 de Gênesis, você vai se atentar para algo muito interessante. Que Abraão, Deus faz a promessa, Abraão, ele cumpre tudo aquilo que Deus está falando, mas Ló estava com ele ali, o pai dele já tinha morrido, né? O pai de Abraão já tinha morrido, mas Ló ainda estava ali preso a Abraão. E Deus, ele só vai falar novamente com Ló, com Abraão, quando Ló ele se afasta. E você observa aí em Gênesis 13, versículo de número 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, o texto está bem esclarecido, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deus só vai falar com ele novamente sobre, reforçando a promessa, reforçando o conceito de prosperidade depois que Ló, porque Ló significa véu. Véu é o nome do aspecto, né? O nome Ló significa véu. Então, depois que o véu sai, que tira o empecilho, né, fazendo essa aplicação, aí o que acontece? Porque o problema estava no coração de Ló. Você percebe que o coração de Ló é diferente do coração de Abraão. Então, quando Ló sai, aí o que acontece? A partir desse momento, a bênção de Deus é derramada sobre Abraão, e ele veio de uma jornada de conquistas, de bênção. Você vê que a partir do capítulo 14, se você começar a ler, você vai ver como Deus começa a abençoar de forma extraordinária Abraão, como ele vai ter um encontro com Melquisedeque, ou seja, ele vem de uma jornada de conquista, onde Deus derrama a sua bênção amplamente, de forma ampla, na vida de Abraão. Segundo parágrafo da nossa lição, nós temos aqui dúvida diante da espera. Como eu falei, eu não vou estar aqui explicando todo o texto, porque o tempo é bastante resumido, mas diante do encontro que ele teve com Deus, diante da promessa, diante das conquistas, e isso levou tempo. Se você observar, ele passa 25 anos em Harã. 25 anos em Harã, ele passa 25 anos. Lá no capítulo 12 de Gênesis, vai relatar a idade de Abraão. Ele estava com 75 anos. Então eu fiz aqui mais ou menos um cálculo de média. Quando Deus comissiona ele lá na Mesopotâmia, Abraão possivelmente estava aí com seus 50 anos, porque 25 anos ele vai passar aqui na região de Harã, até que se chegue à terra da promessa. Então, nesse intervalo de tempo entre a promessa e a espera, no coração de Abraão, gerou uma dúvida. E o pastor Eliana Cabral, usando aqui, pegando um gancho do pastor Eliana Cabral, ele diz assim, ó: após a promessa de uma descendência, que está lá em Gênesis 12, Deus vai fazer aquela promessa, veio uma preocupação a Abraão. Ele ficou preocupado, porque o tempo, como eu falei a respeito do tempo, o tempo estava passando e ele parece que é como se o tempo estivesse passando e Abraão tivesse, mas a promessa não está se cumprindo, nada, parece que as coisas não estão fluindo. E ele diz assim, ó, no versículo de número 2 do capítulo 15, diz assim: Senhor Jeová, quem me hás de dar? Ele faz uma pergunta para Deus. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento, ele revela
que a sua fé estava em crise. Interessante observar isso aqui, que diante desse momento de espera, gerou no coração de Abraão uma dúvida. E essa dúvida, ela foi como um impedimento no coração do patriarca. E isso, meus irmãos, às vezes a gente pode até olhar para Abraão, como eu já vi pessoas falar a respeito de Abraão, ou de Abraão, melhor dizendo, e fazer alguns questionamentos, mas não é fácil. Não é fácil a gente analisar dentro dessa perspectiva, entre a promessa, entre a espera e entre o cumprimento da promessa. É como se fosse uma espécie de provação, Deus nos provando. E diante dessa espera, que não é uma coisa, não é uma tarefa fácil, no momento aí, por a gente, dentro das nossas fraquezas, Deus conhecia Abraão, mas Deus não desiste dele, em momento algum pode vir a dúvida. E a dúvida, ela se torna um problema. Mas o que vai acontecer? Lá no capítulo 15, você pode também estar anotando aqui, eu coloco aqui no quadro, mas você pode anotar, de Gênesis 4 e 5, Deus, ele vai reafirmar essa promessa. Era como se Deus estivesse falando assim: Abraão, eu sei que você está inseguro. Abraão, eu sei que você está com dúvida por conta da espera. Mas eu quero reafirmar algo muito importante. A promessa continua de pé. Talvez você está assistindo esta aula e Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para sua família. Mas você está esperando há tanto tempo. Continue esperando. Continue aguardando, perseverando. Porque a promessa de Deus, a promessa que veio de Deus, ela continua de pé. Louvado é o nome de Jesus. Subtópico de número 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Que interessante, quando o pastor Elienay Cabral, ele vai falar dentro desse aspecto, ele diz assim: como vimos em Gênesis 14:15, traz a promessa de um filho. Deus prometeu um filho. Mas observe bem, na lógica humana. Deus promete um filho, mas o tempo vai se passando, Abraão vai envelhecendo, a idade vai chegando e não vê a promessa se cumprir. Mas Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. E ele diz assim, no versículo de número 7, meu Deus, que coisa linda. Deus diz assim: eu sou o Senhor. Deus estava falando, eu sou o Senhor. O caráter de Deus, caráter santo. A palavra de Deus que não falha, que não volta atrás. De modo, olha que interessante isso aqui, de modo que no capítulo 7, se você observar, se você se atentar bem, Abraão vai crer. Eu vou até ler essa parte do capítulo 15. Você percebe aqui que Abraão, ele está inseguro. Ele está inseguro. No capítulo 15, do versículo 2 em diante, ele está inseguro. Mas no capítulo 7, no capítulo 6, Abraão vai crer. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Porque cada momento que Abraão passava, momento difícil, de espera, não é fácil. A espera, ela se torna muitas vezes, isso aqui é muito interessante, se torna uma tortura. E o momento ia passando, o corpo de Abraão ia envelhecendo, e de repente a fé de Abraão fragilizava Deus. Ele entrava na tenda, falava com Deus, Deus falava: Abraão, sai para fora da tenda. Quando eu olhava, é assim que eu vou fazer. Conte as estrelas do céu. A promessa continua de pé. E Deus fala assim, no versículo de número 7. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra, para herdá-la. Que coisa tremenda. Deus estava confirmando, reafirmando a promessa que continua e continua de pé. Abraão, continue perseverando, porque a promessa continua de pé. O coração de Abraão estava cheio de dúvida. Mesmo no momento que ele estava cheio de fé, por um momento em que ele se encontrava cheio de fé, no capítulo 15, você vai se atentar a isso. No capítulo 15 você percebe que ele crê,
né, que ele estava com o coração cheio de fé. Mas no capítulo 16, você vê uma fragilidade da fé de Abraão, mesmo ele de Deus sendo amigo de Deus, né? Abraão era amigo de Deus, é considerado o pai da fé, mas ele teve momentos difíceis, momentos de fragilidade. Porém, uma coisa, isso aqui, irmãos, é muito interessante. Eu vou pegar até a Bíblia isso aqui, porque eu quero compartilhar com você. Eu coloquei aqui para que a gente pudesse pensar a respeito desse aspecto. Vou repetir, mesmo no momento de fragilidade, Abraão, ele nunca foi incrédulo. Abra sua Bíblia aí, se você tiver, em Romanos, capítulo 4. Eu vou ler aqui, capítulo 4, versículo de número 19. Que coisa tremenda o apóstolo Paulo vai falar a respeito do patriarca Abraão. Abraão oscilou na sua fé, mas ele nunca foi incrédulo. E o próprio Paulo, ele vai reafirmar esse conceito bíblico, dizendo assim, 4,19, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. O corpo, essa palavra necrosis, no grego, é o corpo amortecido, ou seja, o corpo de Abraão, a parte biológica de Abraão, que corresponde, né, toda essa parte biológica que corresponde o ato sexual, né, de Abraão, tudo isso estava amortecido, estava velho, né, ele já tinha perdido, né, toda aquela parte que, vamos dizer assim, que faz parte da vida humana, da parte da prole, né, da parte sexual do homem, ativo. Então, o seu corpo já estava bastante envelhecido, amortecido. Aí o texto diz, pois era já de quase 100 anos. Imagine um homem com 100 anos. Se um homem com 100 anos, como Abraão aqui, o texto está falando justamente da sua parte biológica, do seu corpo, né, do seu corpo físico. Ele não tinha mais aquele vigor que ele tinha mais. Significa que estava amortecido, estava velho, estava cansado. Mas olha o que o texto diz. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Mas o que a gente pode se atentar aqui? Apesar de tudo isso, do tempo e da idade, dois fatores, tempo e idade, ele nunca foi incrédulo diante de Deus. A sua fé ficou fragilizada em alguns momentos, porque a gente vai perceber isso, mas ele nunca foi incrédulo. E a gente percebe isso também em Gênesis. O tempo é curto, irmão, mas eu quero compartilhar com vocês aqui. A gente percebe isso também quando, antes de Deus falar com Sara, e Deus vai falar com Abraão também, no caso, não é diretamente a Sara, mas vocês vão entender já o que eu quero dizer aqui. No capítulo 17, quando Deus ele vai mudar o nome, tanto de Abrão como de Sarai, Abraão vai rir primeiro que Sara. Versículo de número 16 diz assim, porque eu hei de abençoar e te darei dela, de Sara, um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, ele vai falar dentro dele, a um homem de 100 anos há de nascer, porque é o que Paulo falou lá em Romanos 4,19, há de nascer. Ele riu pelo seu estado biológico, pela sua incapacidade de gerar filhos, de ter relação sexual, melhor dizendo. E dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Olha que interessante isso aqui. Então, antes de Sara rir, quem riu primeiro foi Abraão. E lá no versículo de número, capítulo 18, versículo 13, e disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido. Então, veja que eles... É muito difícil, irmãos. Quando a gente lê o texto, a gente percebe.
é muito difícil, diante das nossas limitações, das nossas impossibilidades, como era o caso de Abraão e de Sara, das suas impossibilidades, das suas limitações biológicas, Deus operar um milagre extraordinário, gerar filhos. Sara com 91 anos, né? Abraão com 100 anos, gerar um filho, sendo que o seu corpo, o corpo de ambos estava amortecido, porque o nosso Deus, ele vela pela sua palavra. O que para nós é impossível, para esse Deus grande e poderoso, ele é possível. E Deus provou isso para Abraão e para Sara, e Deus prova isso para cada um de nós todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo ponto da nossa lição, nós falamos aqui no primeiro ponto da promessa, né? Diante de todas as circunstâncias, diante de todas as adversidades, diante de toda a espera, que não é fácil, a espera, né? Que se torna como se fosse um castigo, né? Espera, além de ser uma provação, ela se torna uma tortura. Mas Deus, ele nos prova. Eu até uso essa frase, né? Às vezes, Deus vai tirando todos os nossos recursos. Tudo aquilo que a gente confia, Deus vai tirando. Tudo aquilo que a gente coloca a mão para se sustentar, Deus vai tirando. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus permitiu que ele envelhecesse, que ele chegasse no estado de impossibilidade, para aquilo que era impossível se tornasse possível. Então, Deus faz a promessa a Abraão, diante da impossibilidade dele, de Abraão, Deus cumpre a sua promessa. E nesse segundo ponto, aí nós vamos falar sobre a interferência no plano de Deus. Da interferência. Deus prometeu, mas Abraão e Sarai interferiram nos planos de Deus. E nesse primeiro subtópico do segundo ponto, fala assim, ó, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. E aí eu coloquei aqui algo para que a gente pudesse meditar nesse subtópico de número 1 do segundo ponto da nossa lição. Diante das reclamações de Sarai, Abrão foi convencido por Sarai. Ela começou no capítulo 16 de Gênesis. Vocês vão perceber Sarai reclamando com Abrão. No versículo de número 1, você pode ler com seus alunos, você pode explorar isso aqui com seus alunos. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Então observe que ela começa a falar para o seu marido, olha, o Senhor tem me impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aqui é que está o perigo, irmãos. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, para ouvir conselhos que não provêm de Deus, estamos sujeitos a interferir no plano de Deus. Quando Abrão lá no capítulo 15 está com sua fé edificada, mas no capítulo 16 está com a sua fé abalada, a ponto de ouvir a reclamação de Sarai, da sua esposa, né? Ela reclamou para o seu marido, dizendo que Deus tinha impedido, mas era Deus trabalhando. E Abrão, naquele momento, ouve o conselho da sua esposa. Diante das reclamações de Sarai, Abrão, ele é convencido. Em vez dele convencer a sua esposa, aguarde, a promessa continua de pé. Deus falou, ele vai cumprir. Deus tem nos dado vitória. Deus estava abençoando de forma extraordinária Abrão. Mas o que aconteceu foi que, diante das reclamações, ele não suportou, não sabendo ele que essa interferência lhes custaria um alto preço lá na frente. Lhes custaria, de forma que ele fosse agir por conta própria e não agir de acordo com a vontade de Deus, agir por conta própria lhe causaria consequências, danos no meio da sua família.
E o pastor Elianai Cabral, no subtópico de número 2, ele fala: os dois vacilam na fé. E ele diz assim, o que eu acabei de falar, e eu quero pegar só uma parte aqui desse os dois vacilam na fé, que é o subtópico de número 2, do segundo ponto. Ele diz assim: a verdade é que diante das reclamações de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento. Ele calou-se, ele aquietou-se, aceitou o argumento dela. Porque se você observar, Deus, quando ele estabelece lá no princípio, ele estabelece o casamento monogâmico, monogamia. Ambos se tornarão uma só carne. Só que aqui já vai entrar um outro conceito de um outro tipo de casamento, poligamia. Era um costume, você pode depois pesquisar sobre o Código de Hammurabi. Era um costume, quando a mulher não gerasse filhos, ela poderia usufruir aí da sua serva para que gerasse filhos, porém os filhos seriam dela, da mulher oficial, no caso, que é a mulher legítima do seu esposo, que era o que deveria acontecer com Abrão, sendo que ele estava interferindo no plano de Deus, porque a promessa de Deus estava de pé, mas ele estava como se quisesse ajudar a Deus. E o pastor, ainda falando aqui nesse aspecto, ele diz assim, ó, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos. Gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Era como se ele falou: a gente não tem mais condições, nosso corpo está limitado. E às vezes a gente está assim, irmãos. Nós estamos vivendo dessa forma. E eu coloquei aqui uma frase. Essa frase, quando eu estava estudando a lição e meditando na palavra de Deus, quando vacilamos na fé, significa que a nossa confiança, guarde isso no teu coração. Quando vacilamos na fé, significa que a nossa confiança está na lógica humana, naquilo que a gente naquilo que é palpável, naquilo que é tangível. Eu falo: não, desse jeito vai funcionar, desse jeito vai dar certo. Naquilo que é concreto, a gente temos essa tendência. E muitas vezes, irmão, isso aqui, eu quero compartilhar isso com você. Louvado seja Deus. Todos nós, eu falo começando por mim, nós temos esta tendência de fazer assim, vai dar certo. Esse caminho vai dar certo, porque a gente está vendo, a gente está, aquilo que é tangível, que é palpável. Mas muitas vezes, Deus já prometeu lá atrás, lá no passado. E quando nós usamos dessa artimanha, usamos dentro desse aspecto, nós estamos muitas vezes interferindo no plano de Deus. E pelo fato de interferirmos no plano de Deus, nós estamos vacilando na fé. Aí eu coloquei aqui essa frase que está de acordo com o subtópico de número 2, diz assim: quando vacilamos na fé, significa que a nossa confiança está na lógica humana, naquilo que é aparente, naquilo que a gente vê. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Desse modo, entendemos que Abrão e Sarai, neste momento em que os dois vacilam na fé, eles não estavam agradando a Deus. Nós possamos observar esse exemplo, esse modelo. Se queremos de fato agradar a Deus, temos que confiar na sua promessa, temos que confiar na sua palavra e andar de fé em fé, de fé em fé. E aí nós temos o subtópico de número 3, da parte 2 da nossa lição, aonde o pastor vai abordar, pastor Elianai Cabral vai abordar sobre o conceito de precipitação. E a precipitação na vida do crente, na vida do cristão, ela é um perigo. Porque quando nós estamos, olha só, interessante isso aqui, quando nós se precipitamos diante da palavra de Deus, diante da promessa de Deus, nós estamos pavimentando um caminho para o fracasso.
E quando nós pavimentamos um caminho para o fracasso, esse fracasso ele nos leva a consequências que nós vamos estudar na parte 3. Eu coloquei aqui um exemplo de precipitação, foi Elimeleque. Nós vamos estudar na lição. Na lição nós vamos estudar a respeito da família de Elimeleque. Elimeleque, quando a fome chegou em Belém, na casa do pão, Elimeleque pegou seus 2 filhos, pegou a sua esposa, né, Noemi, seus 2 filhos, e fugiu para onde? Para a região de Moabe. Foi para a região de Moabe. Lá em Moabe, Elimeleque perdeu a sua vida, perdeu seus filhos, ficando apenas a sua esposa, Noemi. E agora ela retorna novamente para sua terra, Belém, né, para a casa do pão, volta para Belém, diante da escassez que chegou lá, diante da situação que ela se encontrou lá, quase perdeu por completo toda a sua família, mas Deus deu vitória a Ruth. Ruth, ela toma a decisão correta. Ruth, diferente de Elimeleque, Elimeleque sai do lugar onde ele estava sendo provado, sai da casa do pão, o lugar da provação. A casa do pão estava faltando pão, mas Deus ia prover pão lá na frente. Era uma questão de confiar em Deus, de esperar, né? Mas ele sai e vai para um lugar que achava que era confiável, que Moabe significa o mundo lá, né? As decisões precipitadas que nós tomamos em nossa vida, Moabe tem esse significado. Essa decisão precipitada custou a vida da sua família, sobrando apenas a sua esposa. Mas Ruth não. Ruth deixou tudo para trás, deixou sua família lá em Moabe, deixou os costumes de Moabe e veio servir a Deus, e Deus honrou ela lá em Belém. Deus enviou Boaz para que pudesse resgatar Ruth, mostrando assim que a decisão certa que Elimeleque deveria tomar, Ruth tomou em seu lugar. Ruth voltou para a terra, para a casa do pão, para Belém, e a bênção de Deus foi abundante sobre a vida dela. O que Deus quer do seu povo é a dependência dele em qualquer circunstância. Deus, ele quer do seu povo a dependência dele. E eu vou pegar aqui um gancho do pastor Elienay Cabral, que ele diz assim: ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida, que está registrado no capítulo 16, versículos 5 e 9 de Gênesis. Por quê? A partir dessa decisão, dessa precipitação do casal, eles geraram conflitos. Por quê? Olha aqui, ó. Por isso que o tema da nossa lição está em cima disso. Quando a família age por conta própria. Essas 3 palavras aqui. Então o que acontece? Gerou um conflito dentro da casa de Abraão. O pastor Elienay Cabral enfatiza muito bem esse aspecto desse conflito. Porque a partir do momento que eles se afastaram da dependência, até aqui eles estavam andando na dependência, até o capítulo 15. Mas depois que eles tomaram essa decisão, se precipitaram, ou seja, eles não estavam mais no lugar seguro. O lugar que o crente, o lugar que a sua família está mais seguro, é quando essa família está na dependência de Deus. É quando esta família está no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Jamais devemos tomar nenhum tipo de decisão precipitada, porque isso pode custar caro, isso pode gerar conflitos no seio da família. E o que aconteceu? Essa decisão precipitada de querer ajudar Deus, não esperar a promessa e fazer com que Agar gerasse um filho de Abraão, provocou um conflito familiar histórico. Por que eu falo histórico? Entre Abrão e Sarai, porque o conflito não só foi com a escrava, com a serva, mas também houve um conflito entre o esposo e a esposa, e Abrão amava a sua esposa. Só que isso gerou um conflito entre os dois, e você percebe isso quando você está lendo o capítulo de número 16,
Você percebe isso no versículo 5? Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, entre os dois. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então veja que gerou um conflito entre o casal e também gerou um problema, porque a partir desse momento a atenção se voltou para a escrava Agar e Sarai ficou menosprezada. Tudo isso por uma decisão precipitada, por uma tentativa de querer ajudar Deus. E muitas vezes nós estamos dentro dessa perspectiva de Sarai. Estamos fazendo algo para tentar ajudar Deus, para que a promessa venha se cumprir. E na verdade, nós estamos plantando para colher lá na frente as consequências dessa precipitação e dessa decisão fora da direção de Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição vai falar sobre as consequências de uma decisão precipitada. O subtópico de número 1, o conflito na família de Abraão. E esse conflito ele está até os dias de hoje, né, entre a Israel e o mundo árabe. Há esse conflito que é um conflito histórico, como eu falei, que veio lá de trás por conta das decisões erradas. O conflito na família de Abrão. A precipitação trouxe para a casa de Abrão consequência de conflitos, como eu falei. Paulo vai falar isso, você pode ler. Vou dar duas referências aqui, ó. Gênesis capítulo 5 e 6. Depois você pode ler Gálatas, do capítulo 4 ao versículo 22. A seguir, Paulo vai falar sobre esse conflito. E eu quero apenas pegar aqui o que o pastor Elienay Cabral fala a respeito do conflito na família de Abrão. Ele diz assim, ó: a precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação que se submeteu a Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram a situação insustentável dentro desse lar. Por quê? Porque era para o próprio Abrão tomar as devidas medidas, né, diante do agravo, diante da crise. Mas ele não fez, ele não assumiu esse papel, ele não teve essa iniciativa. E aí o pastor diz assim: visto que ele estava dando atenção especial mais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou o que? Ele despertou no coração da sua esposa ciúmes, ele provocou ciúmes na sua esposa Sarai. Esse conflito foi por causa de uma decisão precipitada na tentativa de querer ajudar Deus. E aí nós vemos aí o subtópico de número 2 do ponto 3, a fraqueza de Abrão. Abrão não soube governar a sua casa. A espera faz parte do processo. Ele não soube governar a sua casa, ele não teve paciência, né, para naquele momento em que sua esposa estava no capítulo 16, como eu falei, quando sua esposa ali naquele momento, ela vai levar aquela sugestão de que pudesse ter um filho da sua escrava. Ele não soube persuadir ela, não teve a iniciativa de convencer a sua esposa, não teve a iniciativa de falar para a sua esposa que esperasse, e essa espera na vida do crente, entre a promessa e o cumprimento da promessa, é um processo que todos nós passamos diante da promessa de Deus. Muitas vezes a promessa vai se cumprir rapidamente, mas muitas vezes a promessa ela vai demorar um certo tempo, porque existe áreas, existe situações em que Deus ele vai tratar no nosso coração, na nossa alma. Aí o pastor Elienay Cabral, ele diz assim: Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, o que eu falei agora há pouco, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e suas promessas. E o pastor ainda diz assim: há momentos em nossas vidas que só a mão de Deus pode operar. É só a mão de Deus, irmão. A nossa mão não cabe, não alcança, então é só a mão de Deus, a mão do Senhor que continua estendida.
Aí ele diz: tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob a nossa responsabilidade. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer, é responsabilidade sua. A espera é responsabilidade nossa. O momento da espera, que é o processo, é responsabilidade nossa. E o que só depende única e exclusivamente de Deus. Entendeu? O que possamos refletir dentro desse aspecto. Há momentos em nossas vidas que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente do nosso Deus. Guardemos esta palavra em nosso coração. Terceiro e último subtópico do terceiro ponto da nossa lição: uma opinião equivocada acerca de Deus. Sarai precisava de uma experiência com Deus. Eu coloquei ali esta frase, que Sarai precisava desta experiência com Deus. Ela fala para o seu marido: o Senhor tem me impedido de gerar. Parecia que Sarai naquele momento estava afirmando ou falando para Abrão que Deus ele tinha falhado. Mas a palavra de Deus, ela não falha. A promessa de Deus, ela não falha. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O que Sarai precisava entender naquele momento, que isso, tudo que eles estavam passando, fazia parte do processo. Com quantas lições importantes podemos tirar desses dois servos de Deus, de Abrão e de Sarai? Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o processo. Esse processo não é um processo fácil. Esse processo de espera não é fácil, mas muitas vezes diante da promessa nós queremos interferir e através da interferência vêm as consequências. Louvado seja o nome de Jesus. E, portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição que o pastor Elienay Cabral ele diz assim: os homens de Deus, cada homem, cada pai de família, ele tem um papel importante dentro do seu lar. São mentores espirituais em sua casa e por isso não pode deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, você pode ler na sala de aula essa referência bíblica. Peça sabedoria a Deus, para que você possa governar bem a sua casa. Sabedoria que vem do alto, que vem de cima. Sei que em momentos que a família, que o pai de família, que aquela família que nós vamos atravessar, não são momentos fáceis. Não são momentos fáceis de se atravessar. São momentos difíceis, de provações, de enfermidades, de escassez, quando a porta se fecha, quando as coisas parecem que não vão dar certo. É nesse momento aí que você tem que confiar em Deus, que você tem que perseverar em Deus, porque lá na frente, Deus ele tem uma resposta. Lá na frente, a promessa de Deus, se de fato foi Deus que prometeu, ela há de se cumprir na vida desta família, na vida de cada um de nós. E eu coloquei aqui o lugar mais seguro para a família, para o crente, é no centro da vontade de Deus. Continue, meu irmão, no lugar mais seguro. Você e sua família, você e sua casa, continue no lugar mais seguro. Que lugar mais seguro é esse? É quando a família está no centro da vontade de Deus. E para concluir, eu coloquei aqui promessa de Deus. Eu coloquei aqui promessa. A promessa de Deus, nós estamos trabalhando quando a família age corretamente. Ela não age por conta própria. Concluindo aqui esta primeira lição do segundo trimestre de 2022. Quando a família ela não age por conta própria, mas ela age na perspectiva de Deus, na vontade de Deus, na promessa que Deus fez para esta família. A promessa que Deus fez para essa família. Se essa família se precipitar e interferir, ela está sujeita ao fracasso. Mas no ponto positivo, quando essa família
ela confia, ela espera. Eu coloquei quando ela confia e aguarda, ela alcança prosperidade da parte de Deus. Então nós temos duas decisões diante da promessa de Deus. Quando precipitamos e interferimos na promessa de Deus, agimos por conta própria, nós fracassamos. Quando nós confiamos e aguardamos a promessa de Deus se cumprir em nossa vida, estamos sujeitos a prosperar diante da bênção de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos conceda sabedoria e que possamos confiar e aguardar que aquilo que Deus prometeu para cada um de nós, para a minha vida, para a tua vida e para a tua família, há de se cumprir. O que nos resta é confiar e aguardar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até a próxima aula, querendo Deus. Espero ter contribuído aí para a sua aula, para a sua vida, em nome de Jesus.